Olá, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você não sabe o que é Google Trends ainda. E essa plataforma do próprio Google consegue prever e até observar tendências de palavras. Então pensa que se você tem um negócio pequeno, médio, grande, independente do que seja o tamanho dele, tá? Você consegue ver palavras do seu segmento. Exemplo, se você tem um cursinho, né? Pessoas vão ao seu cursinho para passar em vestibulares, você consegue pesquisar por palavras específicas que têm relação com o seu segmento e ver se aquelas palavras estão sendo muito pesquisadas ou não. Se estão sendo muito pesquisadas, é um indício claro que você também deveria estar falando sobre o assunto e fornecendo e tirando dúvidas daquelas pessoas que estão pesquisando sobre o seu assunto. Então, como usar essa ferramenta? No próprio Google, você vai pesquisar por Google Trends. Em seguida, o primeiro link já é o próprio site que a gente quer usar. Veja o que o mundo está pesquisando, e é exatamente isso que o site faz. Em seguida, a gente tem um campo de pesquisa aqui que a gente pesquisa por termos e por palavras que a gente quer observar a tendência. Mas antes de mostrar isso, vamos ver o site como um todo, tá? Aqui a gente tem exemplos que a gente poderia pesquisar caso a gente nunca tivesse ouvido falar do Google Trends ainda e quisesse ver como a plataforma funciona. Mas eu vou mostrar isso com palavras específicas. Então, mas se você quiser fazer o teste da plataforma, é só clicar aqui ou pesquisar por algum desses termos do exemplo aqui e observar, tá bom? Aqui a gente tem notícias e estatísticas recentes. Então, por exemplo, a palavra coronavírus, a gente consegue ver aqui nesse mapinha do Brasil quais as regiões que mais estão se falando e mais estão se pesquisando sobre o assunto. Aqui nós temos outros temas. Aqui nós temos pesquisas em alta do dia, então no momento que eu estou gravando agora, internacional, tem mais de 200 mil pesquisas. Samsung, Carlos Dias e por aí vai, com mais de 100 mil pesquisas. E vale fazer uma ressalta aqui, é muita coisa, tá bom? Então, em seguida, a gente tem pesquisas do ano, a gente consegue, o Google faz uma retrospectiva das palavras mais buscadas, você consegue ver essa brincadeira que ele faz aqui. E aqui é uma seção de notícias do Google, mas nada relevante para que a gente quer mostrar aqui agora. Então, no campo de pesquisa, como eu dei um exemplo antes do cursinho, né? Você mexe, você trabalha com vestibulandos. Vestibulandos estão sempre muito preocupados, por exemplo, com o Enem. Então, você consegue pesquisar por essa palavra, dá Enter. Ao dar Enter, a gente tem um primeiro gráfico aqui de interesse ao longo do tempo. Então, a gente consegue ver um volume de buscas ao longo do tempo. Aqui, olha, a gente consegue ver que do dia 3 de maio até o dia 10 de maio, mais ou menos, a gente teve uma alta aqui. Isso é justificável, tá? Porque foi nessa época que começou as inscrições do Enem, o povo estava pesquisando para começar a se inscrever e por aí vai. Então, tendências aqui são sempre justificáveis. É importante você entender o contexto dela para você aproveitar. Então, temos aqui, depois disso, teve uma queda e é justificável porque o assunto é morto depois. Ele revive mesmo, por exemplo, aqui, né? Quando começa a se aproximar do dia da prova, que foi em janeiro aqui, do dia 17 até o dia 24 mais ou menos. Então, é justificável também essa alta. E, por fim, a gente tem uma outra alta bastante, que é aqui quando o resultado do Enem saiu, do dia 21 de março até o dia 28, 27 por aí. Então, a gente consegue justificar essa outra alta aqui também. Agora, pensa você, dono do cursinho, se começa a produzir conteúdos sobre tirando dúvidas dos alunos sobre o Enem aqui, até na própria alta também, porque são muitas pesquisas e se pelo menos você produz alguma coisa sobre o tema, é claro que você vai ser achado. A sua chance de ser achado aqui, nessas altas, é muito maior do que ao longo do ano, né? Quando tem a queda e fica estável. Aqui, principalmente, está saindo resultado como você poderia muito bem ajudar diversos alunos aí com conteúdo sobre, ou então até vendendo o seu próprio cursinho. Em seguida, a gente consegue ver o interesse por sub-região. Então, é nítido que a região do Nordeste aqui, do Norte até do Nordeste, são as mais pesquisadas. A gente consegue ver até aqui um ranking. E se o ranking não é suficiente para você, claro, você consegue até pesquisar por cidade. Tem um outro ranking aqui. Em seguida, a gente tem assuntos relacionados e consultas relacionadas. Assuntos relacionados são pesquisas que outras pessoas fizeram que têm relação direta com o Enem. Então, o gov.br é o próprio site que pesquisa o Enem, página, por aí vai.
E aqui consultas relacionadas são consultas que têm a palavra Enem no meio. Então, muita pesquisa sobre tema Enem 2021, tema redação Enem, resultado do Enem, que é quando o povo pesquisou sobre resultados. Então, o mais interessante também é que você consegue comparar palavras. Então, você consegue adicionar diversas palavras aqui e fazer uma comparação delas. Então, se a gente adiciona SISU, por exemplo, que é onde os alunos jogam as notas, a gente consegue ver que, claro, por abrir só em um momento do ano, que é quando sai o resultado do Enem, é que tem alta sobre o tema. Então, se você também escrevesse algo sobre, claro que você poderia ser muito mais encontrado. Então, é justificável isso aqui. Esse é o Google Trends em si. Saiba aproveitar. Se você tem algum negócio, pesquise por termos específicos do seu negócio. Quanto mais específico, melhor é observar tendências e conseguir aproveitá-las. Então, esse é o Google Trends. Espero que tenha gostado desse mini tutorial e aproveite essa ferramenta. Muito obrigado.